Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma live. Felipe Lopes aqui. Para quem não sabe, eu ajudo pessoas comuns a terem uma fonte de renda extra de 5 a 10 mil reais, trabalhando apenas aí 2 vezes na semana. Ou seja, você não precisa largar o seu emprego para estar fazendo a nossa formação e ter uma fonte de renda extra de 5 a 10 mil reais. E eu vou falar justamente na live de hoje sobre isso. Por que você pode ter uma fonte de renda extra de 5 a 10 mil reais e ainda sem largar o seu emprego? Claro, se é fonte de renda extra, você vai dividir com aquilo que você faz hoje. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que ganham, assim como eu lá atrás ganhava, me matava de trabalhar, já estou cansado de falar isso aí, me matava de trabalhar 10, 12 horas por dia. Tinha dia que eu trabalhava 14 horas e chegava no final do mês, ganhava 3 mil reais, tá bom? E quando eu fiz vários cursos, não quero delongar muito aqui, né? Alongar muito essa história, mas quando eu fiz vários cursos, criei minha própria metodologia, comecei a passar a trabalhar um dia na semana e não o dia todo, mas algumas horas e faturar 5, 10 mil reais. E foi onde eu entendi que se eu dedicasse mais energia nisso, naquilo que eu ensino as pessoas a fazerem hoje, ou seja, ajudar pequenos e médios empresários a organizarem a sua empresa, e consequentemente poderia ter mais resultado. E foi assim que eu fiz. Eu abandonei tudo e resolvi dedicar mais energia para essa profissão, para aquilo que estava dando certo. Mas você tem que entender que você não precisa largar a sua profissão para você ter uma fonte de renda extra de 5 a 10 mil. Você fala, pô Felipe, mas se eu ganhar 5, 10 mil reais, eu largo meu emprego, porque vou ganhar muito mais do que eu ganho trabalhando aí horas na minha empresa, fábrica que eu trabalho, enfim, no serviço que eu tenho atualmente. Foi isso que eu fiz. Mas eu quero falar para você que você não precisa largar o seu emprego para ver justamente se você gosta, para ver se isso é para você, para ver se isso vai dar certo para você, para ver se você, para você ver a coisa funcionando na prática, tá? Eu não quero jogar um balde de água fria em você. Mas não é todo mundo que fatura 5, 10 mil reais. Não é. Por que não é todo mundo? Falei na live passada justamente sobre isso. Não é todo mundo que vai à academia, não é todo mundo que vai ao nutricionista que emagrece. Por quê? Porque não é todo mundo que segue a receita, que segue aquilo que as pessoas, os profissionais pedem. Então, a nossa formação, se você no programa 10K, que é a formação onde nós ensinamos, te damos toda a capacitação possível para que você possa ajudar os empresários e poder fechar seus primeiros contratos de 5 a 10 mil reais, tá? Nós ensinamos lá absolutamente do zero você, então você não precisa ter conhecimento nenhum. E as pessoas que seguem a receita, inevitavelmente significa que sim, você consegue faturar os seus primeiros contratos, tá bom? De 5, 10, quem sabe 15, 20 mil reais. Mas vamos lá. O tema central dessa live, então, é justamente esse. Por que, Felipe, eu não preciso largar a minha profissão para ter essa fonte de renda aí de 5 a 10 mil reais? Primeira coisa, por que você não precisa largar, é um motivo muito óbvio. Porque nós ensinamos você a ter uma fonte de renda extra. O que significa uma fonte de renda extra? Significa que você não precisa largar o seu trabalho. Você pode dividir esta profissão com a profissão atual que você tem. Repito, você pode estar se perguntando, Felipe, mas na sua formação no programa 10K, eu vou aprender a trabalhar muito menos do que eu trabalho hoje, 10%, 5% e ganhar muito mais. Sim, quando você perceber que as coisas estão dando certo, você pode largar o seu trabalho, se você quiser. Se você não quiser, você não precisa. Eu fiquei trabalhando um ano e meio dentro da minha profissão antiga, que eu era professor de educação física, para depois eu dedicar somente energia à consultoria empresarial, tá bem? Então veja bem, nós ensinamos você a ter uma fonte de renda extra, significa que você não precisa largar o seu trabalho. E qual é o segundo motivo pela qual você não precisa largar o seu trabalho, além de você conseguir aí conciliar com o seu trabalho? É porque você trabalha poucas horas na semana. Você trabalha poucas horas, eu diria, não na semana, mas poucas horas do dia. Quando você fecha os seus contratos, e nós ensinamos você a fechar seus contratos, o que você vai entregar para o seu cliente, enfim, nós ensinamos tudo isso, o que acontece é que você vai trabalhar
de 2 a 3 horas na semana, com cada cliente que você fechar. Por isso que eu digo que você pode ter uma fonte de renda extra de 5 mil, porque os contratos que você fecha, os contratos menores, são de 5 mil reais. E aí você fecha com o seu cliente, você vai atender ele 2 horas na semana. Por que 2 horas na semana? Porque você vai atender uma vez na semana. O seu cliente, possível cliente, o empresário, ele não tem tempo hábil para te atender. Ou seja, ele tem pouco tempo para dedicar a você. E o tempo que ele tem para dedicar a você tem que ser produtivo, tem que ser intenso, tem que trazer resultado para ele em poucas horas, 1h30, 2 horas. Por que eu falo nesse período de 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas? Porque a minha experiência, a minha vivência tem mostrado isso, que as sessões duram esse tempo. Pode ser que dure um pouco menos, pode ser que dure um pouco mais, mas em média é de 2 a 3 horas. Então sim, você pode fechar um contrato de 5 mil no mês, entregar ele uma vez por semana, trabalhando apenas 2 a 3 horas na semana e ter uma fonte de renda aí de 5 mil. Então você pode dividir, você não precisa largar o seu trabalho. Você pode fazer essa entrega, ou seja, as sessões com o seu cliente à noite, você pode fazer os finais de semana. Eu fazia isso. Antes de me dedicar totalmente a isso, eu entregava de domingo, eu entregava durante a semana à noite. Por quê? Até mesmo eu ver a coisa caminhar, a carruagem andar. Depois que eu vi, que eu percebi que eu estava trabalhando poucas horas na semana e ganhando 5 mil reais, se eu dedicasse muito mais energia, eu poderia ganhar muito mais. E foi isso que aconteceu. Isso foi acontecendo. Mas até você chegar nesse nível, até você chegar nesse próximo passo de faturar, conseguir fechar 2 contratos no mês, talvez um contrato só que num valor mais robusto, um valor maior, você não precisa largar a sua profissão, até mesmo para internamente, ou seja, isso na sua cabeça te dá uma segurança, porque as pessoas pensam assim, né? Ah, eu vou largar tudo, mas nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Largou tudo, eu tô com o meu na reta aqui e tem que dar tudo certo. Não, calma, tá tudo bem, entendeu? Você pode continuar com o seu trabalho e você também pode fazer a nossa formação, desenvolver toda a nossa metodologia, o nosso passo a passo, que eu ensino aqui no Instagram, que eu ensino no programa 10K, para que você possa ter essa fonte de renda extra. Então você não precisa largar o seu trabalho, você pode dedicar, junto com o trabalho que você faz hoje, tá? O nosso mesmo projeto. E te digo mais, quando você perceber que tá dando certo e vai dar certo, não tem como dar errado se você seguir o GPS. Se você colocar o endereço onde você está e o destino onde você quer chegar, o GPS ele vai te levar lá. É a nossa formação a mesma coisa. E quando você perceber que te levou certinho, que deu certo, você vai ficar, assim como eu, tá transtornado no bom sentido, de perceber que o que você está fazendo na tua vida? Você está se matando de trabalhar 8, 9, 10 horas por dia para ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais, sendo que você pode trabalhar muito menos que você trabalhar hoje, 2 horas por semana, 3 horas, talvez um pouco mais, mas ganhar muito mais, tá bom? Então não precisa largar a sua profissão, tá bom? Se sinta à vontade para você ir na nossa formação e fazer ela com tranquilidade, porque você não precisa colocar um cachorro nesse momento, um Rottweiler para correr atrás de você. Eu coloquei um Rottweiler para correr atrás de mim. Isso significa que quando eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu coloquei um Rottweiler para correr atrás de mim. Ou seja, se eu não correr, ele me pega. Então, se eu não fechar contrato, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Só que você não precisa fazer isso. Você tem o seu trabalho, mas você usa essa fonte de renda extra aí, tá? Como uma coisa de fato extra, como uma coisa que vai vir sem você estar esperando, planejando. E acredite em você, tá? Deus colocou você aqui para ter um propósito muito maior do que você tem hoje, tá? E Ele está dando oportunidade para você. Abraça a oportunidade. Não crie expectativa, mas crie oportunidade. Um forte abraço. E se fizer sentido, compartilhe essa live com outras pessoas. Um abraço.